Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Santicast Uva, podcast do Colégio Santana que vai deixar você de cara com a uva. Lembrando aí os nossos alunos que nos acompanham e os demais convidados que no próximo domingo, né, nós temos aí mais uma edição do vestibular da nossa Universidade Estadual, Vale do Acaraú. Estamos encerrando aí nessa semana a preparação intensiva dos nossos alunos e hoje, na quinta-feira, né, não vá dormir, né, sem a nossa companhia no Santicast. Trazemos uma edição mais do que especial, com a presença do nosso ilustre professor Vicente Júnior. E estou aqui também bem ladeado pelo professor Simon, né, que amanhã, né, professor, sexta-feira, amanhã à noite, nós temos um compromisso. O professor Simon tem aí um resumo do resumo, quase uma síntese de todas as obras. E também aqui a professora Sara, né, presença feminina aqui nessa mesa, encantando essa mesa, ela também que vai participar conosco dessa edição. Então hoje nós temos um diálogo muito interessante sobre literatura, obras, né, sobre também a vida do professor Vicente, essa importante figura na educação de Sobral, com certeza, referência para todos nós. E eu gostaria de iniciar com boa noite da professora Sara. Professora, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. É uma honra estar aqui, né? Mais uma vez dividindo a mesa com o senhor, né? Um grande educador, meu amigo, irmão, padrinho, professor Simon Ribeiro. Padrinho eu não sabia não, é padrinho. Padrinho de casamento. E agora né? com o professor Vicente Júnior, né? Foi meu professor, é uma honra, é sempre uma honra reencontrar os mestres. Então, muito obrigada pelo convite, professor Célio. Para mim é assim, de uma grandiosidade ímpar. Que bom. Professor Simon, boa noite. Boa noite. Tudo bem, professor? Boa noite. Tá tranquilo. Realizando um sonho, né? Como a gente já tá nervoso, não? Tô, né? Ah, imagino. Realizando um sonho aqui de bater um papo literário com o professor Vicente, agradecendo a oportunidade que o Colégio Santana sempre nos dá de realizar esses projetos maravilhosos. Que bom. Professor Vicente, boa noite, seja bem-vindo, é uma alegria receber. Quero aqui, em nome da irmã Rita Vasconcelos, nossa diretora, e a comunidade religiosa dessa instituição, além de todo o corpo técnico, pedagógico da escola, né, a nossa gratidão pelo seu sim, tirar um tempinho aí na sua agenda, que eu sei que é muito concorrida, para estar conosco conversando um pouquinho sobre coisa boa, que é a literatura. Seja bem-vindo, professor. Boa noite. Imediatamente, né, dizer que é um prazer estar nesse momento aqui com vocês. Outro prazer grande é ter ao meu lado ex-alunos, né? Pois é, o senhor está bem acompanhado. Paulo, professor. Isso quer dizer que o projeto deu certo, né? A gente entra em sala para dizer que existe, né, de maneira idealista, existe uma profissão que, ou através dela, né, você acaba modificando, alterando a vida das pessoas, né? E altera para o bem. Com certeza. Né? Principalmente quando essas pessoas viram professores. E quando é da mesma área, né? Aí que a alegria é grande. É verdade, a alegria é exponencial, né, professor? Imenso estar aqui na escola de vocês e com essa equipe que com certeza dá o recado muito bem. Então a noite promete, né? A mesa dessa aqui rica em educação. Um abraço a você, nosso aluno do Colégio Santana, que durante essa semana não está indo dormir sem ouvir o Santicast U, e você também, convidado especial, que está ligado aí no nosso canal no YouTube. A mesa hoje está bem dinâmica, né? Então a gente vai levar essa conversa. Eu gostaria já de conversar um pouco aqui com o professor Vicente sobre essa obra, né? O livro dos livros, o nome já é bem forte, né? O nome já é bem marcante, o livro dos livros, né? E é uma obra, professor, que a UVA está indicando, né? Como uma possibilidade de ser exigida no vestibular. Na verdade é um marco histórico esse momento, porque nunca nós tivemos uma oportunidade, né, de conversar de forma tão próxima com o autor de uma obra. A gente sai até daquela rotina das obras muito clássicas, em que a gente enchia as nossas bibliotecas, comprava várias obras, não que não fossem obras ricas, e ainda são, né? Mas a gente vem conversando muito sobre esse reconhecimento que, a meu ver, me perdoe aqui a minha intromissão na área, a meu ver tardio por parte da UVA, né? A gente já caminha para o Enem, sendo esse processo seletivo que vai, com certeza, dominar daqui para frente. E a gente deixou para trazer esse reconhecimento ainda já
de forma tardia. Mas vamos falar de coisa boa. E a obra, professor? O que é que você pode dizer aí desse livro pra gente, né? Olha, me permita, né? Eu vou retomar, né, a sua fala. Pois não. Que é muito importante, de fato, mais até do que esse livro, né? Sim. Esse livro está ligado ao que você falou. Então, as obras do vestibular da UVA, como várias estaduais, elas obedecem a algo que está no edital e que também faz parte do próprio estatuto da universidade. Interessante. Porque se a universidade é estadual, então ela tem que valorizar os elementos locais. Então é por isso que tem história de Sobral na prova, às vezes, né? Geografia, questão de geografia ligadas à região noroeste do estado. Não me lembro, não acompanho as provas, ainda mais que já está com algum tempo que eu não dou aula mais em cursinho, só na universidade, mas de vez em quando frequentam a prova as questões ligadas à origem de Sobral e a produção, né? O que Sobral produzia. Perfeito. Historicamente. Economicamente, né? Economicamente, então pronto. Beleza, né? Geografia, questão da Ibiapaba e assim vai. E quando era a literatura, a parte de português, eram os autores que, de alguma maneira, não vou dizer que o aluno não tinha acesso, mas que não faziam parte da realidade dele, não é? Então, vamos lá, o livro O Mulato. O livro O Mulato é sobre São Luís do Maranhão, não é? Eu tenho ali uma obra do naturalismo. O Cortiço é sobre o Rio de Janeiro. O missionário lá. O missionário lá dentro da Amazônia, e assim vai. Ou seja, isso não é o local. Uhum. E aí... E se repetiu vários anos, né, professor? Claro, durante muitos anos, né? Eu estou aqui desde 2000, não é? E eu sempre vi isso. E aí, com a nova coordenação do vestibular, né? Faço aqui os agradecimentos ao professor Lorival, sim. Né? Com uma nova coordenação no vestibular, então ele chama para o diálogo os cursos, né? E o curso de letras entrou nesse diálogo e as sugestões, né, que a coordenação de letras deu para eles acabaram reconhecendo e acatando, né? Então, a gente pediu para modificar a questão dessa lista de livros e que ela fosse mais justa. Como assim? São 5 obras, uma nacional, uma regional, ou seja, pode ser Jorge Amado, não é? Da Bahia. Nacional, alguém de renome, Torto Arado, né? Do Itamar Vieira, mas que 3 obras fossem locais, ou seja, de autores do Ceará, de Fortaleza, de Sobral, de Varjota, Acaraú, como tem agora, né? Pronto, né? E isso foi aceito. E que nessa lista sempre houvesse o nome de uma mulher. Ou seja, foi uma lista pensada. Não é uma lista pensada e tem sido assim, né? Agradeço bastante a comissão, porque foi mesmo uma exigência nossa, já que abriu-se o diálogo. Olha, que seja de tal maneira. Eu não posso só jogar qualquer livro ali e tal. Então, essa valorização local está acontecendo, né? A partir das últimas listas, graças a essa conversa. E em relação, por exemplo, à redação e à prova em si, eu acho que vamos acabar conversando de alguma maneira, isso também foi alterado. Sim. Então, já que as escolas estaduais elas seguem mais o padrão Enem, e aí eu já faço uma crítica, né? Já faço uma crítica aos gestores, aos coordenadores de escola, cursinho, seja lá como for, principalmente da rede pública, né? SEDUC. A vida desses alunos não é só o Enem. O Enem tem que ser pensado, tem que se refletir sobre o Enem na vida desses alunos dessa região.
Por quê? Porque ao longo da vida de professor aqui, eu vi muitos alunos serem aprovados para o UFC, por exemplo, e não irem porque não tem ninguém lá, porque não tem um parente, não tem ninguém, ou seja, ia ser um gasto para os pais. Não é? E isso acaba se refletindo numa aprovação que, às vezes, para a escola, para os números, é importantíssima. Marketing. E o aluno nem foi. Aí, onde está o problema? Esse enfoque exagerado no Enem tira os olhos do aluno da UVA, do estadual, que tem os mesmos cursos que o Enem tem no seu cardápio. Sim. Não é? Sim. A UVA agora implementando medicina, psicologia, já tem o direito, né? Enfermagem, ou seja, é preciso incentivar o vestibular das estaduais. Digo isso para encerrar, porque eu coordeno a parte de redação do cursinho que a prefeitura tem aqui, e na última aula eu fui lá para encerrar o trabalho, uma evasão grande de alunos. Ou seja, um projeto começou ali com 1.000 alunos, no final fica com 400. Meu Deus, mais de 50%, né? 500. A culpa não é da prefeitura. A culpa não é nem do próprio aluno, nem dos professores. É dessa falta de informação e até, digamos assim, não digo propaganda, porque você diz o que é certo, né? Sim. A verdade. A falta desse incentivo ao vestibular das estaduais. Interessante. No caso, a UVA. Mas, professor, então a gente está ainda aí numa via, no seu modo de ver, perigosa, porque no meio do ano a edição da UVA, né, ponto 2, já é nota do Enem, né? Exato. E aí fica o agradecimento, claro, não posso também deixar de lembrar do professor Portela, que durante muito tempo conduziu a SEV, né? Com certeza. De uma forma muito íntegra, né? E dialogava também um pouco com as escolas, mas nós fomos muito bem recebidos ano passado lá, o professor Lorival recebeu as escolas, a gente fez lá uma comissão, conversamos sobre alguns aspectos, né? Mas já se caminha, penso eu, retomando a minha fala, de que eu acho que o Enem o processo seletivo deva dominar as estaduais. Né? E vai um pouco na contramão do que o senhor está falando, né? É uma luta, pronto. É uma luta. Eu não falo pela UVA, eu Sim. falo por mim, eu sou contra. Pronto, perfeito. Tá entendendo? Eu sou contra. É um excesso de faculdades particulares também, né? Exatamente. Então, por exemplo, você pode fazer o Enem e usar a sua nota para as particulares e assim vai, mas deixar de haver o vestibular tradicional da UVA, né? Local, né, de valorizar não apenas a questão dos escritores, mas a própria história, não vai cair Olha, o ministro da Educação é cearense, não é? Isso. E tem um link, né, com Sobral e tudo mais. Não tem uma questão sobre Sobral. Podiam pelo menos puxar saco do ministro da Educação, mas não tem. Deu para entender? Ou seja, que pode privilegiar, né? É outra realidade. Então, você vai ter o quê? Os alunos daqui estudando sempre para o Enem, para uma coisa que é nacional, e isso não é que vá fazer esquecer as coisas regionais ou de Sobral, não é isso. Eu vou muito pela legalidade. Isso contradiz o que está escrito. Contradiz o edital e contradiz o estatuto da própria universidade. De valorização do que é local. Entendi. E que o seu vestibular vai fazer isso. Então, nessa hora, tá errado e acabou. Professor Júnior estaria sozinho nessa luta dentro da universidade, mas fique à vontade com relação à pergunta, né? Porque eu sei que é muito cirúrgica, né? Mas o professor Vicente Júnior hoje está só nessa defesa do vestibular ainda tradicional, ou existe dentro do corpo docente, né? Muitos. Não é? Eu lhe digo a maioria é a favor da universidade, dos valores da universidade. Não necessariamente da sobralidade, mas dessas coisas locais, da cor local. Né? A gente luta por isso. Entregar o vestibular ao Enem, essa que é a verdade, né? Que todas as vagas serão preenchidas pelo Enem, é um erro. É um erro, por quê? A gente não tomar o tempo só com isso, porque a discussão é boa. Veja, tem vaga lá para todo mundo?
Tem não. Não tem. Tem não. Quando eu digo todo mundo, eu estou falando, por exemplo, o aluno da escola pública. Tem não. E a pessoa que não passar, ela vai fazer o quê? Ela vai recorrer às universidades particulares que tem aqui, que afloram em cada esquina. Ok. Qual o problema disso? Aparentemente nenhum. A pessoa vai colocar sua nota, né, no FIES e tudo mais, né? Que é o ProUni, vai pelo FIES e tal. E aí, pronto, aquele menino acabou de ser aprovado para o direito, numa faculdade particular que tem aqui, não preciso dizer nomes, que são muitas. Aí ele chega em casa para dar notícia. Mãe, pai, eu fui aprovada, eles se alegram. Em que? No direito, eles se alegram. Mais ainda. Pois é. Mas foi na faculdade. É particular, os dois entristecem. Porque o sonho dos pais, e eu não vou dizer que é só da escola pública, não, porque também da escola particular, é um dia não ter mais tanto gasto com aqueles filhos. Utilizando o Bourdieu, né? Pierre Bourdieu, a educação é um capital simbólico, não é? Charles Bourdieu, a educação é um capital simbólico. Ou seja, esses meninos são um tipo de investimento. E aí, quando eles saem do terceiro ano e vão para uma universidade pública, isso é um alívio para qualquer pai, de mensalidades de R$1.000, de 700. Tem colégio de Fortaleza que é R$2.000 a mensalidade. Um pouco mais, professor. E um pouco mais, né? E um pouco mais. Quando você junta os livros, sai muito mais. Verdade. Aí você caramba. Ou seja, o pai tem uma notícia dessa, de um filho que vai para uma escola, para uma faculdade particular, que, embora haja bolsa, os 60% que ele ganhar, sei lá, ainda equivale a quase R$2.000, R$3.000. Sim. Isso é uma alegria para um pai? Não é. Ele fica triste com a aprovação. Então o Enem leva a isso. A nota do Enem leva a isso. Quando a gente tem o quê? Uma estadual com uma uva, com cursos com notas muito boas. Toda faculdade tem as suas dificuldades, Sim. URCA, UES, mas tá aí. Curso de enfermagem da UVA, muito bom, não é? Curso de Direito, muito bom também. Vários outros cursos, zootecnia, maravilha. Tem cursos na UVA com mestrado, com doutorado. Ou seja, eu deixo de incentivar a universidade pública de graça para incentivar o menino a arranjar uma dívida para os pais. Sim. E para ele, né? Quando E para ele, né? Já começa com a dívida Termina a milionária. faculdade, ele já Não tá é? Sim. Geralmente os pais morrem pagando. Aí fica o restante, o resíduo ali pro filho, já velho, quando se formar, a pagar. É sério, o negócio é sério. Então as estaduais precisam ser incentivadas. Porque isso é que leva à educação pública, gratuita e de qualidade. Né? Com certeza. Encerrando essa primeira jornada, porque isso é um tema até de outro podcast, né? Convidar aqui o professor Júnior depois para, como um defensor. Nós não estamos aqui dizendo que as universidades particulares também não têm, né? A sua nuvem de valor. O seu valor, com isso. certeza. E a gente tem um evento aqui, professor Vicente, que é a Profissante, que é uma feira de profissões que mexe muito com a escola, né? E aí já fica uma sugestão para o senhor levar os anais da UVA, em que a gente às vezes manda ofícios para as universidades públicas e é muito difícil trazê-los para dentro da escola, né? Existe uma dificuldade de gente para vir falar sobre o que o senhor está falando, partilhar dessas perspectivas. E a faculdade particular não precisa nem ofício. Ligando, ele já tem toda, né, uma rede de divulgação e de assistência a essas escolas. Então, eu acho que isso também poderia ser pensado um pouquinho pelas universidades públicas no intuito de estabelecer essa proximidade, né? A gente agora na Profissante, eu mandei particularmente 12 ofícios para o UFC UVA, né, e FCE, desses 12, apenas 8 responderam. Teve cursos que nem sequer abriram lá o e-mail para ver essa demanda, né? Eu acredito que isso que o senhor defende é muito legítimo e que se as universidades também olhassem para as escolas particulares para tentar trazer essa fala de força do ensino público, também eu acho que valeria a pena. Fica só essa humilde observação e dica, né? Excelente. Mas e o livro dos livros, né?
Vixe. Vamos lá, Rapaz, né? essa obra maravilhosa aí. O De livro capa preta. O livro dos livros, o título já soa pesado, né? Porque Poxa. é um dos epítetos, é um dos apelidos da Bíblia, né? Uhum. Porque é um livro que tem vários livros. Isso. Lá, o livro de Jó e assim vai. Então, mas não é isso. Uhum. Não quer dizer que não é um texto religioso, não, porque há poemas que de alguma maneira levam, né, a minha ideia ou a ideia do eu lírico sobre isso, Sim. né? Por exemplo, tem um poema para São Francisco, Uhum. não é? E tem um para Pedro. Uhum. É pregação? Não é. Não é doutrina, né? Não Tá é longe. doutrina, não é. Ou seja, é o que eu respondo quando me Uhum. perguntam. Esse livro é sobre quê? É sobre a minha vida. Uhum. Não é uma história, não é narração, mas é sobre a minha vida. Porém, em recortes poéticos, recortes, né, específicos, Uhum. para os quais eu dediquei um poema. Legal. Não é? Então tem poema para o meu filho, tem poema para namoradas, tem poema para minha mãe, tem esse poema para Francisco, que na verdade é para o meu pai, que se chama Francisco, Sim. mas que deixa como legado para mim essa coisa do franciscanismo, Sim. né? Então eu sou adepto dessa ideia de São Francisco, não é? E tem um poema para Pedro, pelo seguinte: eu considero o Pedro a figura mais próxima do ser humano. Uhum. Não é? Se você procurar algum dos apóstolos parecido com a gente, você pode procurar. Nós somos parecidos com o Tomé. Somos não. Só parece com o Tomé quem não presta. Por quê? Porque como é que a pessoa conviveu ali com o Cristo? Estava junto, viu lá os milagres, as Ouviu, coisas. né? Viu e ouviu e tudo mais. Desconfiou, né? Aí quando é só naquela hora, duvida que é ele. E aí o Cristo tem que dizer, vem Tomé, coloca o dedo aqui na minha chaga. Então você tem que ser realmente uma peça muito ruim, né? Para ser parecido com o Tomé. É possível ser pior? Judas. Como a gente tem um monte de Judas na vida, sim. ao longo da nossa vida. Mas aí tem aquela ideia de que o Judas, ele na verdade, ele era funcional, ele tinha uma função para cumprir, da mesma forma que o Pilatos também tinha. Isso, exatamente. Então deixa quieto. Então quem somos nós? O Pedro. Por quê? Porque mas esse Pedro é o que negou Cristo três vezes. Qualquer um de nós negaria. Nessa sala, lá fora, numa igreja, em qualquer lugar. Aí a pessoa vai e diz, eu jamais negarei o meu Senhor. Esses são os que negam. Inclusive Pedro disse. Ficam gritando e tudo mais e tal. Pulou na frente, arrancou a orelha do soldado e depois negou Jesus. Olha aí, para você ver. Então você começa a perceber como nós somos parecidos com o Pedro. Tá aqui essa sala aqui, todo mundo é católico, acredita em Cristo e tudo mais, nós somos fervorosos, e aí entra um cidadão ali, não sei, de um regime aí qualquer, tá armado. Atenção, quem acreditar em Cristo aqui, eu vou matar agora, na hora. E aponto para você. Você acredita em Jesus? Se você for hipócrita, alguma coisa assim, sim, acredite, você vai dizer que sim. Se você for um ser humano igual a qualquer outro, para não morrer, você diz assim, rapaz, nunca nem ouvi falar. É verdade. Aliás, ouvi falar, um homenzinho aí, mas não tem nada a ver comigo, não. Somos nós somos iguais ao Pedro, ou seja, dependendo da situação, nós vamos negá-lo. E interessante. Isso se chama humanidade. Sim. E essa humanidade que, ao mesmo tempo, né, professor, me perdoe aqui, ó, não vai se tornar divina, mas que toma uma importância para essa divindade, porque foi com ele que edificou-se a igreja, né? Exato. Porque com tudo isso, Cristo escolheu, vem cá, foi tu que me negou que vai continuar o meu legado, né? Dessa humanidade, entre aspas, né, que vem a escolha. Sim. Ou seja, ele era um camarada irado, era.
Pensa um cabo olha, mas irado, detestava a sogra igual a maioria das pessoas que tem sogra, corta a orelha de um só. Que cara é esse, meu irmão? Igual a nós. É o cara mais igual. E aí, o que acontece? A Bíblia é feita dessas transformações. Sim, sim. Né? Perfeito. Não sei se todo mundo tem essa leitura, mas é feito dessas transformações. Ou seja, a pessoa que é escolhida para o grande fardo, que é esse da igreja que você falou aí, não é aquela que é santa, que já é santa, que já é boa. É a que é transformada. Isso. Então, entre Esaú e Jacó, o santo era o Esaú, o cara bom era o Esaú, escolhido. Jacó. Que era o que não prestava, que enganou o irmão. Então, é nessa linha dessa humanidade que eu faço esse poema para o Pedro, né? Entendo. Dizendo que ele é o mais parecido com a gente. E, ao mesmo tempo, é por isso que ele é escolhido. Professor, levando assim em consideração esse tema sobre humanidade, né? Quem é o Vicente Júnior? Por trás do professor, por trás do coordenador, do escritor. E como que a gente pode identificar a sua impressão digital na sua obra? É possível, sim, encontrar muita coisa. Principalmente nas intertextualidades. Como esse é um livro contemporâneo, né? Pessoal de literatura aqui, Simon, você tem as escolas literárias, né? E a primeira delas é o barroco, porque o quinhentismo não é uma escola, é um período, né? Então, lá tem um poema que eu encerro, apa, epa, opa, upa. É um poema que leva ao Gregório de Matos. Né? Só que não é apenas um poema que tem uma ligação com Gregório de Matos. É porque eu tive um professor no meu curso de letras que era apaixonado pelo Gregório de Matos e passava essa paixão. Então eu começo lá o poema dizendo que ele vem suspenso pelo próprio suspensório. Eu estou descrevendo o professor que usava suspensório e tudo mais. Eu posso até dizer o nome dele. Adriano Espínola, poeta da literatura cearense. Pense, um poeta bom, não é? E foi meu professor. Eu vou e coloco ele no poema. E aí você vai encontrar vários poemas que têm os meus professores. Sanz de Azevedo, por exemplo, Carlos Dauge. Ou seja, é um livro que fala ao mesmo tempo da minha vida e que também é sobre homenagens a essas pessoas significativas, né, para a minha construção profissional, né, ao mesmo tempo formação humana, né, como ser humano, ligado à literatura, à arte, à poesia, e aí eu coloco essa homenagem por meio de intertextualidades. Também, claro, com poetas e outros escritores, como Drummond, Machado de Assis, Fernando Pessoa. O grande lance desse livro é que ele é feito de vários livros. Tu sabe que é alguma intervenção? Você tá tão quietinho aí, não, né? Tô só admirando aqui. Sou um telespectador. Mais uma aula aí, né? Desde 2007, né? Sou do professor Vicente. Professor, sobre a produção, essa questão da intertextualidade, eu li algumas vezes seu livro e tal, é uma característica do período, do seu período? É uma característica da agremiação Rosas Literárias? Ou é uma escolha, sempre foi uma escolha sua, essas intertextualidades? Porque eu percebi Gregório de Matos, tem Mário de Sá Carneiro também, uma influência do Mário de Sá Carneiro, Fernando Pessoa, indiscutivelmente, tem ali. E é uma característica da agremiação, que inclusive é a última agremiação que nós temos, né? Ou foi uma escolha exclusivamente sua, sem influências ou coisa do tipo? Não, cara, a primeira coisa é impossível fugir das influências. Tem um texto, acho que é do Harold Bloom, não me lembro, A Angústia da Influência, né? Ou seja, todo mundo que escreve romance, conto, crônica, poema, conscientemente ou inconscientemente está influenciado por alguém. Quem? Por alguém que ele leu, que ele gosta. Sai sem querer. Então, praticamente
é meio automático, não tem como fugir. Aí a gente vai para o contexto. Qual é o contexto? A partir dos anos 90. Né? Então eu escrevo a partir dos anos 90 e tal, que é quando eu tô na faculdade, 95, né? E o que é essa década de 90? É a década da internet, é a década de partilhar informação e tudo mais, que depois a gente entraria no milênio da comunicação, que é esse que a gente está. E esse período de partilhar informações, textos e tal, isso é fomentado pela a intertextualidade, né? A relação de um texto com o outro. E aí o que acontece nessa hora? Você descobre que a frase que foi dita há muito tempo pelo Shakespeare e também pelo Antônio Vieira, ela é verdadeira. Não há nada de novo sob o sol. Ou seja, tudo que se cria, de alguma maneira, tem algo de alguém que já criou. Né? Ou seja, quando o Vieira diz lá no sermão, eu falo a vós, ó peixes, na esperança de que me ouçam e tal. Lá para as tantas ele diz, porque os peixes reunidos, eles podem vencer um peixe maior. Aí você, os peixes, cristianismo, símbolo cristão. Então está falando comigo. E os peixes se reunirem para vencer um tubarão, um peixe maior. Cara, isso está na essência do pessoal que vai estudar sociologia, ciência política até hoje, não é? Tanto que Karl Marx e tal, quando você vai falar desses grandes conglomerados desde os anos 70 e 80, você chama de tubarões. Tem um programa de negócio de empreendedorismo que é Shark, né? Tubarões. Caramba, então os tubarões eles devoram os peixes pequenos. Então como lutar contra eles? Quando os peixes pequenos se juntam. Os peixes pequenos se juntaram, por exemplo, para criar a burguesia. A classe burguesa é a união de peixes pequenos, formando os burgos e tal. E aí você começa a perceber que lá na arte, lá na poesia, essas coisas já estão todas ditas. E aí elas são desenvolvidas depois. Então, por isso que o Shakespeare falou isso, o Vieira falou isso. E aí, quando a gente se reuniu, a gente colocou no nosso manifesto isso, né? Que a intertextualidade seria a base dos textos a partir de então, principalmente 2000, que nenhum texto existiria sozinho por originalidade, sempre teria, aí a gente bebe da fonte de quê? Do Manifesto Antropofágico do Oswaldo de Andrade, que também diz que você, né, se alimenta dos textos, depois coloca eles para fora de alguma maneira. Então, pode olhar um contexto, não tem como fugir disso. Aí, para encerrar, o que nós temos hoje? Um grande dilema sobre isso. Eu vou arriscar um número. 80% dos trabalhos de conclusão de curso de todas as universidades hoje não pertencem totalmente aos alunos que fizeram. O ChatGPT confirmou isso. Meu Deus. Ou seja, a maioria dos textos, hoje inclusive lá nos antiplágios, tem uma porcentagem. Você passa lá, até tantos por cento pode ser de outros autores. Sim. E tantos por cento é seu, é original. É impossível exigir a originalidade, por causa das citações, por causa de não sei o quê, das citações indiretas, das apropriações, etc. Nenhum texto é novo. Por mais que a ideia estará sempre influenciada. Então esse é o negócio angustiante que vem a partir dos anos 90 com a internet. Chegamos a uma culminância hoje de que ninguém é mais dono do texto que escreve. Por quê? Porque a pessoa bota até o nome dela lá e tudo mais. Aí se você for procurar, rapaz, mas isso aqui foi fulano que falou. Chegamos a um momento em que você fala um negócio que você acha que é genial, que você acabou de criar, só que você tem que procurar no Google se alguém não já criou. Isso. Se alguém não já fez aquilo ali. Provavelmente você vai encontrar alguma coisa sobre. Vai encontrar alguma coisa. Ou igual ou relacionado. Como se eu pensei isso? Acabei de pensar isso aqui. Não existe mais. Né? Então, é impossível fugir dessas relações intertextuais. Eu percebi que no livro de crônicas, que até o meu saudoso professor Simval, ele também tem essas influências. Ele participou, né, da Rosa Literária, né? Participou da Rosa Literária, né? E
participou do grupo que escreveu o livro de crônicas. De crônicas, né? Né? A gente percebe que a última crônica dele é sobre Coisas solidão. de escola, né? Coisas de sala de aula. Coisas de sala de aula. A última crônica dele é sobre solidão. Que é essa que está no livro que a Uva também indica, né? É, exatamente. Sim. Eu achei muito existencialista, assim, uma questão profunda, muito aquela teoria do absurdo do Mário Camus, né? Essas são Albert Camus, quer dizer. Essas são as marcas autorais ou pessoais, né? Então, essa coisa existencial e dolorida e tal é do Simval. Não uma é marca, fingimento, seria uma marca dele, toda né? vez que ele escreve. A metalinguagem também é muito comum. Sim. No texto dele. Pode olhar que nas outras crônicas não é do mesmo jeito. Sim. Ou seja, um cara que trabalhava com a palavra mais que os outros, né? Então a crônica dele nessa hora fica o quê? Fica mais poética. E a dos outros mais um relato, né? E assim vai, né? Vicente, e sobre essas o seu pessoalidades são as marcas, por exemplo, da minha. Tá no prefácio do Linhares Filho, né? Na apresentação do Linhares Filho. Eu sou irônico. É uma marca minha. Né? Eu nem sabia que eu era, depois que eu descobri. E aí depois que eu descobri que a ironia é a marca das pessoas inteligentes, aí que eu fiquei irônico mesmo. Eu queria ficar mais inteligente. Né? O último poema é para o meu enterro, para o meu funeral. E eu tiro onda com o meu enterro. Então... Para que mais ironia do que essa? Essa divisão foi pensada, Vicente, do livro? Cara, foi. Ele tem uma divisão, né? A divisão. Não foi aleatório, né? A partir do livro, a gente volta pro título do livro, não é sobre a Bíblia. Então é sobre o quê? Eu sou o autor com mais livros não publicados. Isso é estranho. Porque assim, se eu tiver um poema aqui chamado Do Livro dos Amores, isso quer dizer o quê? Que eu tive vários amores e cada amor desse ganhou um poema. O negócio é que eu não escrevi o livro, ele está na minha cabeça. Pronto. Decepções, alguém teve? Sim, todo mundo tem. Então aqui vai ter o livro das decepções. Na minha cabeça tem um livro chamado O Livro das Decepções. São as decepções que eu tive. Legal. Decepções de todo jeito que você puder imaginar. Fiz um poema. Guardei. O negócio é que os outros estão todos na minha cabeça. Então, todos os poemas começam com do livro da, como se eu tivesse tirado de algum livro. E a ideia é essa. Eu tirei o poema de algum livro que está na minha cabeça. Na verdade, o nosso cérebro ele é compartimentalizado, né? Sabemos disso. Lá tem a gavetinha da história, da literatura, da física, da matemática. E aí isso é ativado, por exemplo, na hora que está respondendo as questões. Né? E aquela gavetinha ali ela vai cheia de conteúdos. Então, na minha cabeça tem compartimento para cada situação. Paixão, amor, decepção, e cada uma merece um livro. Então, como cada livro se chama do livro do amor, do livro da decepção, do livro das vaidades e tal. Então eu sou o cara que mais tem livros de poesia do Brasil, talvez do mundo. Essa explicação... Só que eu não lancei nenhum, aí por isso que o título é Maravilha. O Livro dos Livros. Agora não agora faz todo sentido. É irônico. Irônico. Eu acredito que essa revelação, não sei se o senhor já partilhou com alguém, viu? Já. Mas para você aí que nos escuta é uma pérola, né? Porque realmente, né? Que coisa interessante. Eu não sei se onde a mesa pode me corrigir, porque a minha área é de outra dimensão. Eu ouvi não sei onde, não sei quando, confesso, mas está muito vivo ainda na minha memória, algo sobre o pintor que após a sua pintura nunca fica satisfeito com o final do quadro, né? Sim. O autor que ao final da sua obra nunca fica satisfeito com o que ele fez. Com o seu professor, o livro lhe satisfez? Hoje você olha para trás, poxa, eu poderia ter feito algo diferente, ou não? Essa obra ela veio à perfeição? Não, eu tenho esse negócio comigo dessa demora. Né? Além da ironia. Dessa demora. Por exemplo, isso aqui não foi feito do dia para a noite, sim, não é? Quando eu me entendi por gente, quer dizer, escrevendo, eu passei a ter agenda. Então eu sempre anotava as coisas na minha agenda. As cores do dia e tudo mais. Organizando, e aí, né? Me organizava. E
aqui e acolá eu colocava um poema. Isso ali com 15 anos, 16. Com 18 anos eu fui para o exército. E lá, para não ser preso, eu tinha uma agenda. Por quê? Porque se a pessoa esquecer uma coisa no exército, você é detido. Olha, dia tal você está de serviço. Eita, me esqueci. É preso mesmo. Verdade. Então eu continuei com as minhas agendas. Passei 5 anos no exército e tal. E com agendas. Quando eu saí, eu continuei com as minhas agendas. Eu tenho ainda lá em casa todas elas. 30 agendas. Mesmo. Que acervo, né? 30 agendas. Originais. E aí, o que eu fiz? Fui a todas elas e peguei os poemas e coloquei neste livro. Que legal. Alguns ficaram de fora e tudo mais, mas são todos de determinados momentos da minha vida. Então, eu pegar e dizer assim, ai, não gostei. Como é que eu vou dizer que eu não gostei da minha vida, meu? Legal. Este livro é sobre a minha vida, ok? Não sei se o meu enterro vai ser desse jeito aqui, mas ele já está aqui. Eu imagino vai o critério, ser uma festa danada. Eu imagino o critério que você usou para espinçar, né? Só teve um poema. Você balançou, você não leva? Tem um agora que eu retirei, porque ele é a abertura do livro, ele não tá para o vestibular da UVA. É um poema para a minha ex-mulher. Que eu não ia deixar, tá entendendo? Não por nada, não que ela não mereça, mas pode olhar, não é esse contexto, não é? E tá aqui, ó, minha ex-mulher, mãe do meu filho lindo, Felipe Vitor, tem poema para ele. Sim. E o poema dela tá aqui, para o meu amor, Rosângela. Aí eu não ia deixar o poema no vestibular da UVA. Só isso, ou seja, não é que eu me arrependo, tá entendendo? Entendi, faz parte, né? Então, no livro não, estão todos, eu não tiro nenhum, acrescento nada, nem uma vírgula. Legal. Eu tenho o quê? Que escrever outro. Eu tenho vários outros poemas com a menor intenção de publicar. Interessante, né, professor? Que bom. Eu até me assustei um pouquinho com a nossa conversa em off, me perdoe, viu? Não vou aqui... Né, quando a gente perguntava sobre a questão da publicação de mais unidades do livro, né? E o senhor meio que abruptamente, rapidamente, não, né? Foi muito taxativo. Baixa o PDF, todo mundo tá lendo. mas nessa agenda não teria aí outro material tão rico que pudesse ter uma versão, né? A parte 2, uma trilogia, não sei. Aí, não. Agora, eu escrevo outras coisas. Terminei agora um livro de contos. Eu li 2 contos que são significativos. Um acho que se chama Demônios, que é do Aloysio Azevedo. Sim. O cara tá escrevendo, aí vira tipo uma doença. Ele escreve e as páginas começam a cair pelo chão, começa a sufocar ele, aí escrevendo direto e tal, e ele acha que nenhum tá bom. Aí tem um conto do Machado de Assis, em que acho que o cara pergunta quando é que um texto vai tá bom. Publicar. Aí ele diz que o cara vai escrevendo e guardando, tipo, na estante. Quando começar a cair da estante, ó, que é a mesma cena do conto do outro, ó. Quando começar a cair da estante, quer dizer o quê? Quando ele já tiver praticado muito e quando tiver passado muito tempo, é que vai tá bom. Então, o que eu fiz? Eu tenho um livro de contos, 80 contos, vamos caminhando para os 100 e tudo mais, e eu ainda acho que não tá bom. Quando estiver pronto, aí sim. É isso. Professor, acho que unanimamente, vamos dizer assim, né, de maneira bem unânime, todos os nossos colegas de área apostam que o seu livro será o livro cobrado esse ano, né, pelo vestibular. Caso isso aconteça, como que o senhor acredita que serão cobradas as questões, né, a seu ver? Olha, a primeira coisa sobre esses livros, né? Alguns são mais fáceis de virar prova e outros mais difíceis. Mais difíceis. Um livro de poesia é mais complicado. É mais complicado. E está assim, sendo uma grande aposta entre os professores, né? Todos, vai ser o livro do professor Vicente. Eu acho que não houve nenhum vestibular com poesia. Poesia, né? Não. Teve da vez passada que teve Drummond. Tinha Drummond. Tinha Drummond.
Mas como uma indicação, mas não foi... Mas como mas obra. caiu uma questão, se eu não me engano, caiu... E essa é a minha pergunta, porque a poesia ela é diferente. Foi muito superficial. Se for uma Quando a gente está falando de prosa, né, a gente tem toda aquela estrutura da prosa, né, os elementos da narrativa. Um romance, né? Você tem muita coisa pra personagem. gente falar. Tanto que os resumos, eles são aqueles resumos de autor, narrador, com relação à sua obra, que é uma obra poética. Como o senhor acredita que, se for cobrado, como que seria cobrado? Foi uma coisa, até só abrindo um parênteses, foi até uma coisa que a gente sofreu muito, o Raul e eu, porque a gente... Como é que a gente vai fazer um resumo, né? Resumo de 200 poemas. E aí? Mas o que a gente entendeu do poema não foi o que o Vicente quis dizer. É como é que a gente vai transformar essa interpretação em questões. Foi um sufoco que a gente passou. Então, retomando. Lembram que a prova agora ela é mais próxima do Enem. Sim. Então, ela está com alguns vestibulares, ela não é mais tão tradicional, né? Nessa hora, você começa a perceber o seguinte: a base para qualquer um dos livros é a interpretação de texto. Então, desde a última prova, a prova da uva, ela é mais interpretativa do que técnica. Então, aquelas coisas, digamos assim, não sei o que, tal, primeira pessoa, foco narrativo, observador, né? onisciente, foco narrativo, não sei o quê. Isso é o quê? Isso é o quê? Isso é técnico. Isso é técnico. Era bastante técnico. Coadjuvante, não sei o quê e tal. Tradicional, né? Conservadora. Isso é tradicional. Então é mais sobre os fatos que estão narrados. Na Rainha do Ignoto, Lucília, nas crônicas, a relação do professor lá com o aluno na hora que ele fala. Ou seja, é um tópico novo que tem lá no programa da UVA, se eu não me engano, análise do discurso e interpretação. Então, a preocupação é aquele lance de quem fala, o que fala, para quem fala, quando fala, qual assunto, qual motivo, canal. Pronto, esse é o lance da prova, né? Nesse sentido. Ou seja, ela se torna mais interpretativa. Por quê? Porque o Enem faz isso. Pelo que eu vi da prova da uva, ela não tem o quê? Aquelas questões com imagens que o Enem tem. Gráficos, pega um outdoor, tabelas, um negócio, manda o aluno interpretar, ainda mais seria colorida, seria mais caro. Né? Ninguém, uma faculdade que está gastando com isso, né? Então, o toque que eu dou é esse. É interpretativo. Se é interpretativo, então é o quê? É semântica. Né? Se é interpretativa, é mais semântica, menos sintaxe. Não é? Até a morfologia, eu acho que você vai interpretar as coisas ligadas a uma palavra, qual o significado dela, né? Talvez se é semântica, figuras de linguagem. É por aí. Acredito. Talvez Lucília, eu não sei, a autoridade são você, mas talvez Lucília traga um pouco daquela tradição da prova antiga. Talvez seja a única obra que possa resgatar um pouco, né? XIX, a Rainha do Ignoto também, né? Também, né? Então, quer dizer, pode ainda são ter textos ainda ligados ao antigo. Exato. E pode trazer uma abordagem mais clássica, mais conservadora. Em termos de questões, Vicente. E aí, em termos de questões, esse é um livro que daria mais trabalho. Com certeza. Porque muita gente diz assim, rapaz, poesia, a pessoa lê o que ela entender, calma. Tem umas coisas que não são bem assim. Sim. Não é? Primeiro, eu costumo dizer isso há muito tempo. Literatura não é uma questão de gosto. Questão de gosto é fruta. Eu gosto de graviola. Fulano gosta de acerola, de maçã. Isso é uma questão de gosto. Literatura é um trabalho. A pessoa desenvolveu ali um trabalho. Tanto que o nome poiesis, que gera poesia, quer dizer criar. Então a pessoa criou algo e ela busca o quê? O que é quase impossível, que é a originalidade, a inventividade. Pronto. Nessa hora, a outra pessoa que vai ler, ela tem que buscar de alguma maneira a compreensão mínima daquilo ali.
Não é tentar entender aquela situação. Pode olhar. Então, você interpreta poema. E esse interpretar é o quê? É você tentar fazer o caminho de quem escreveu. E não o que você acha. Então, eu leio um poema e digo assim, não gostei. Não é assim, não é não gostei. Gostar, né? Você não entendeu. Não entendeu. Não é feito pra Por gostar. exemplo, ó, o negócio da divisão. Poema com sobejo. Sobejo é o que sobra. Se você olhar, tá lá no finalzinho da folha o poema. Ele tá sobrando, caindo aqui, ó. Uhum. Então, para cada poema tem um metatexto, um paratexto lá embaixo, que é esse texto que corre embaixo, se chama paratexto. Então tá aqui, não é? Aí você vai indo, então esses poemas aqui embaixo são o sobejo, é o que tá sobrando. Beleza. Se você juntar foneticamente a frase, fica poema com um só beijo. Por que um só beijo? Porque não é um livro romântico. É um livro em que o sentimento está medido, racional. Então, basta um beijo, pronto. E aí entra o que eu acredito ser uma grande oportunidade para os nossos alunos, né, do Colégio Santana, que é poder ouvir isso do próprio autor. Exatamente, eu ia já poder, destacar, professora. de alguma forma, ainda que minimamente por conta do tempo, mas ainda que minimamente caminhar pela mesma estrada que o senhor. Né? Criem, aliás, vocês já criaram, mantenham essa prática, principalmente em relação à uva, né? Sim. Mantenham essa prática de dialogar com os autores, de convidá-los, de chamá-los. Agora nós temos essa possibilidade. Sim. Não dá para trazer mais o José de Alencar para cá, né? Muitas escolas, né, não fazem isso. Sim. Eu estou a meio-dia direto, desde quando começou. Amanhã de manhã eu vou para o Lisieux, para uma escola. Depois vou para uma escola em Forquilha, né? Tenho uma conversa com o pessoal do Ipu. Ou seja, é isso que a gente quer. Legal. De alguma maneira que aconteça. E aí sim você vai acessar o autor e aí com certeza deixa de ser uma mera leitura, ou eu acho. Não, sim, o autor falou isso. O autor explicou lá o negócio do livro dele. Perfeito. Exatamente. Não é? A segunda parte, ela é mais crítica, ela é mais fria e até mais pessimista. Qual é o título? Poema sem beijo algum. Ou seja, não estou aqui para beijar ninguém, não. É isso aqui. A frieza, né? Tal, é mais fria, até mais pessimista. Então, pronto, está explicado. A coisa que não ficou explicado por nenhum comentário ou resumo, a capa. O professor Simon conversou assim, né? Esse seu aluno aqui é bem perspicaz. Ele já tinha comentado um pouco sobre essa capa, né? O preto da capa, né? A capa ela é gótica, é preto com vermelho, tem a ver com os assuntos que eu estudo. Eu estudo coisas sobrenaturais, eu estudo vampirismo, eu sou professor e pesquisador de literatura fantástica. Então, o preto percorrendo o seu caminho para entender, né? O preto com o vermelho é a questão do gótico. Tudo tem um significado na obra, né, professor? Então, é um livro pensado. É um livro pensado e tudo mais, né? A pessoa pode ler e dizer, não gostei. Tem um cara de São Paulo, não sei o que uma pessoa de São Paulo está analisando os livros da outra. Tem um cara lá de São Paulo, o R dele bem puxado, né? Aquele Porter, não sei o que e tal. Vamos aqui para o livro dos livros do professor Vicente Júnior. Aí ele lê alguns, elogia. Esse aqui, gostei não. Aí no final, é um livro mais ou menos. E tal. Ou seja, o típico retrato, e eu me admirei isso em relação a ser um professor de literatura, né? O típico retrato de alguém que não entende do que é a essência, né, professor? O começo é esse, ó. O que é poesia? Poesia é a motivação. E o que é poema? É o texto. A estrutura. Tem gente que não sabe isso. Não sabe a diferença, minimamente. Então a pessoa vê um pôr do sol bonito, tá apaixonada. Isso se chama poesia. Porque é isso que vai gerar o texto. A motivação. Aí eu chamaria o texto de poema. Que é linguística textual, né? E aí existem vários tipos de poema. Soneto, quadrinha, rondó, torneol, cantiga, balada. E são os tipos de poema. Poesia é o momento. Então, nem todo mundo tem momentos poéticos e tal. Mas quando a pessoa tem, transforma num texto. Ou seja, essa diferença básica, o que é poesia, o que é poema,
Tem gente que não tem. Como é que vai interpretar numa prova? Então, cabe às escolas, de alguma maneira, trabalhar mais. E pode olhar, não é negócio de versificação, rima AB, não sei o que e tal. Eu tenho certeza que um vestibular hoje, que se pretenda bom, não fica perguntando mais essas coisas. Com certeza. Se é rimado, sabe? Com certeza. A quantas sílabas tem. Sílabas poéticas. Entendeu? Mas nós já passamos dessa fase, né? Assim, já tínhamos essa fase, você sabe disso. Verdade. E a gente está trabalhando, professor, assim, né, vou falar aqui abertamente, que esse ano, eu comentei até na sala dos professores hoje, que nós temos 6 alunos que irão fazer vestibular para letras. Né? Então, verdade. 6 alunos. Sim, aqui no colégio tem. Né? Então, assim, a gente... Fora os outros que irão fazer outras licenciaturas, como História, né? E eu acredito que isso se deve, sobretudo, à literatura que é trabalhada. Professor Simon, com a professora Vanessa. Sim, né? Professora Vanessa. Que acabam instigando esse desejo. Inspirando os meninos, inspirando né? Também, inspiradores, né? E aí, levando muito aquele ponto, né? Como é que eu vou cuidar dos outros se eu mal sei cuidar de mim? E aí acaba que a gente vai aprendendo junto dentro desse processo da educação e desse processo literário, linguístico, gramático também. Os alunos, hoje, os nossos que vão para letras adoram gramática, que é algo que é muito raro da gente ver hoje, os alunos gostarem de gramática. Verdade. E eu acho que tem, sim, essa inspiração do professor que, por sua vez, traz aí também outros professores. Com certeza. Né? Nós Tendo esse incentivo, é o que dizem, né? Todo mundo fica falando mal dessa geração e tudo mais. Tem que olhar as qualidades dela. Porque... se for olhar para a geração dos nossos pais, nós galera dos anos 70, a nossa geração, né? A nossa ainda não. Os nossos pais e avós. Isso é anos 70. Porque se a gente nasceu em 70, não é a nossa geração. A nossa geração é a dos anos 80. Pode olhar, 90. Por quê? Porque esse é o período que a gente realmente viver a vida. Verdade. Em 85 eu tinha 13 anos, 15 anos, 90 eu tinha 17. Isso. É aí que você tá vendo a vida. Até a música que tocava, Camila. A lente, né? Aí dizer, eu que tinha apenas 17 anos, era aquele momento ali. É verdade. Embora a letra seja, né, sobre violência essa música aí. Pois é, então veja, esse é o nosso momento, dos nossos pais. Analisando a geração deles, o que eles eram. Se você for botar, tipo assim, todo mundo do mesmo saco, você vai cometer uma injustiça. É verdade. Porque era uma geração de quê? De maconheiros, drogados, que adoravam o quê? Led Zeppelin, Pink Floyd e tudo mais. Rolling Stones e tal. Esses são os jovens daquela época. Que escolhiam ou um rock mais pesado, ou então uma coisa mais amena, que era a Tropicália, aquela cor mais local, mais Brasil, e assim vai. Pronto, essa é a geração. Onde estão esses drogados hoje? São deputados, senadores, ministros, como Gilberto Gil foi ministro. E na instante eu estava escolhendo... Escritores também, né? Escritores, Paulo Coelho, drogado e tal. Raul Seixas, você vai olhar para eles... Geniais. E eram drogados e tal, vagabundos no meio da rua tocando violão e assim vai. Isso que eles ouviam na época deles. Entendeu? Perfeito. Era. Aí lá vem a geração dos anos 80 e 90. Nós. Qual era o nosso negócio? Futebol. Isso. E as meninas, balançar a bunda, é o tchan. Era isso. Tá aqui, ó. Eu era criança, eu sou de 96. Essa geração aqui é geração do tchan. Era do tchan. E tal. E tá aí, professor. Educadora, né? Educadora. Então, quer dizer, a gente vai rotulando as gerações. Isso. Aí essa agora, não tem compromisso. Não quer nada. Geração TikTok, né? Geração TikTok, bando de mortos. Vá olhar as qualidades que é melhor. Isso. Tem a energia boa. Porque uma das coisas, eles também podem fazer sucesso. E diferença. Eles já não fazem. necessariamente por TikTok. É verdade. Por quê? Porque existe aquele grupinho que quer fazer o vídeo e aparecer lá no TikTok. Sempre existe o grupo que não presta, que é vazio, que é besta. Só que 2 ou 3 lá do grupo estão se reunindo para criar uma outra plataforma para bater o TikTok. Esses são os que vão fazer sucesso. A diferença, é verdade. Pode olhar. Verdade. Você tem nesse grupo aí que todo mundo esculhamba, os que não suportam ter patrão, mas que não vão ser nada, porque não suportam ter patrão. E existe o grupo que não
consegue ter patrão. Não é que não suporta. Não consegue, porque eles estão acima dos patrões e dos padrões. Então eles vão criar coisas. E como é que se cria coisas? Lendo. Verdade. Lendo 1984. E não apenas citando em redação, lendo. Lendo. Não é? Lendo Machado de Assis, lendo literatura russa. E pode olhar, esses meninos adoram ler. Adoram. Agora, de onde vem esse adorar? Tá vindo meio pela internet. E quando o professor em sala leu e diz para eles que leu e diz que é bom. Exato. Uma das ferramentas é o que eles chamam de BookTok, né? Que é o livro por meio do TikTok. Aí eu até passeando pela rede social, eu vi uma professora de literatura falando, usando uma trend, né? Falando assim, vai chegar um dia que vão lhe indicar determinado autor, uma autora, na verdade. É importante que você não leia essa pessoa, porque não presta. E aí, os comentários tão interessantes, as pessoas dizendo assim, leiam sim, porque hoje eu estou lendo Machado de Assis, mas eu comecei com essa autora, né? E aí, às vezes, a gente acaba menosprezando o que os meninos estão lendo. Exato. E às vezes é a porta que eles têm. Eu lembro que quando eu era mais nova, havia um desprezo por parte dos meus professores de escola pelo Harry Potter. Né? Os professores não gostavam do Harry Potter. E aí tinha esse desprezo. Eu nunca fui fã, mas eu tinha uma colega que ela era muito fã do Harry Potter. E eu acredito muito que se ela não tivesse se apegado ao gosto dela, ela tinha deixado de ler. Hoje ela lê. Tem gente que mata Foi a porta, o gosto, mata o gosto dos alunos em sala. Mata o gosto por gramática, mata o gosto por literatura, mata o gosto por matemática. Tem professor que é assassino. Sim. Do negócio, mata o gosto do aluno e tal. E tem professor que faz com que o aluno goste. É verdade. Eu uso muito a ideia do Rubem Alves, né? O professor de hoje ele tem que ser um professor de espanto. O que é um professor de espanto? É um professor que ele entra em sala e faz o aluno se espantar com o conteúdo. De tão espantado, não é ter medo, né? Mas curioso. Ele quer ver. Fascínio, né? Então, aquela cor do encanto do fascínio. O conhecimento está em todo canto hoje, na internet e tal. Mas se você não espantar esse aluno, não vai. No sentido de fazer ele ficar curioso, não rola. Aí a pessoa entra em sala para matar o gosto. Harry Potter não presta. Às vezes a pessoa nem lê. É verdade. Não é? Não lê nada, né? Não lê nada. Não então, fica, não é... essa galera que ainda lê Senhor dos Anéis, Harry Potter, Crônicas de Nárnia, são os leitores bons que continuam lendo. E que resolveram um dia, infelizmente, pelas redes sociais, uma americana chegou, aí diz, Machado de Assis is wonderful. A criatura dos Estados Unidos diz que Machado de Assis é uma maravilha. E aí lá vai todo mundo ler Memórias Póstumas. Verdade. É triste porque eles não escutam a gente. Mas que o americano. Mas estão lendo. Era exatamente o que eu ia dizer. O senhor fala sobre o professor ter que espantar os alunos para criar esse desejo, né? E convenhamos, a internet ela traz esse desejo muito rápido e coisas bem mais interessantes. E aí cabe a gente se reinventar. O professor se reinventando, diálogo. O que é que tá rolando ali no TikTok? Eu estou de olho, tal sim. coisa, bora pra cá. Não é dizer, isso aí não presta sim. e tal. Esse negócio, mas a pessoa vai estar nas redes sociais. Aí é Bíblia de novo, que a gente começou com ela. Tudo tem hora. Eclesiastes. Verdade. Tem a hora para nós estamos, assim, é um papo tão bom, rapaz, aqui, né? Eu não sei se vocês são da minha geração, mas eu já assisti o Jô Soares, 11h30, quando tinha um convidado que ele dizia assim, todo mundo não acredita que o seu esse ano vai ecoar, né? Mas a gente precisa encerrar por conta, né, do tempo da nosso Santicast. Passaríamos, já fica aqui a minha pretensão em convidá-lo em outras oportunidades, não só como autor de uma obra tão interessante que nos motiva a essa conversa mais profunda, né, sobre vários aspectos. A gente não tratou só de literatura aqui, mas eu não posso sair sem fazer aqui 3 perguntas rápidas, tipo um bate-bola, como se diz os narradores esportivos, e fique à vontade com relação às respostas, professor. A primeira é quais são os critérios que esses livros são escolhidos, quem escolhe, né, quais são os critérios. Né? O segundo é quem elabora as questões da prova de língua portuguesa, onde envolve literatura, né?
E o último é se o senhor acha que essa divisão de 7 questões apenas caíram de 8 para 7, não temos mais aquelas 10 da tarde, em que a gente também contemplava 5 de literatura, deixou de existir e cai para 7, se não é ainda uma quantidade muito pequena para um universo que a gente poderia trazer para esses alunos. Seriam essas 3 perguntas bem rápidas, bem... muita pergunta. Há pouco tempo, mas a gente não pode sair sem... A questão dos livros. A questão dos livros, o curso de letras sugere os livros. Pronto. A gente manda uma lista de livros. Perfeito. E aí a CEPS a comissão escolhe. A comissão responsável por tudo. Certo. Respondendo a outra pergunta, responsável também por formar as questões para fazer as questões. Então, não é o que as pessoas até diziam lá no passado. Pega lá um monte de questão no site da internet e bota lá. Não é. Pessoas se sentam para criar as provas. Então, prova de literatura... Tudo isso coordenado pela CEPS. Também a banca de correção, de redação, tudo coordenado pela CEPS. Qual é E sobre a quantidade de questões, você acha Sim, a quantidade de questões, veja, eu gosto muito do vestibular da UVA na questão dessa coisa dessas 2 fases, e eu defendo inclusive até que o Enem um dia seja assim, não é? Que é uma coisa que a gente escuta muito, professores da área de saúde que recebem alunos que vêm pelo Enem, que eles vêm cada vez piores. Verdade. Eles não têm um conhecimento profundo de biologia, uma coisa mais específica, como havia antes, né? Na falta de uma prova específica. Sim. Inclusive, algumas escolas se especializaram a resolver provas, por exemplo, de humanas, de linguagens, unicamente pelas habilidades. Sim. Não sei o que, essa palavra aqui conduz a habilidade 5. Competência... Bem estratificada. E tal. Sim. Aí você... De cada 10 questões, respondendo pelas habilidades, eu não duvido que essa pessoa vá acertar 6. Eu não duvido. Às vezes a coisa fica tão clara, né? Você, isso aqui e tal. Pronto, cultura popular, não sei o que, beleza. Sim, mas ele não está precisando só de 6, ele precisa de 9 ou de 10. Isso. As outras são de interpretar. Ou seja, a interpretação de texto está sendo deixada de lado, em nome dessa coisa, dessa rapidez das habilidades. Perfeito. O que isso tem a ver com o que você me perguntou? Se eu tenho um número grande de questões, eu vou por essa onda das habilidades. Entendo. Porque eu estou lutando contra o tempo. Perfeito. E se eu tenho um número menor de questões, porém direcionado para o que eu quero e, de certa forma, né, elaborado corretamente, eu consigo ter um aluno que vai responder aquilo porque sabe. Perfeito. Porque leu, porque interpretou, porque entendeu. É um algoritmo. Ou seja, eu não preciso ter 10, 50, 80 questões para dizer que um aluno é bom. A métrica Você está entendendo? Eu tenho 5 questões, 7 ou 8. Você sabe o que é um chute. Sim. Não é? Então... Por isso que eu digo, um dia vai evoluir para voltar para as questões dissertativas, como acontece nos exames dos cursos, IAD, né? Sim. E outros. O exame de curso tem 5 questões objetivas. Está aqui, disserte. É para ser assim, entendeu? Então, quer dizer, está se desenhando uma coisa aí que, ao meu ver, não é legal. Tá? O vestibular vai ficando muito maquinal. Sim. A tendência do Enem, por exemplo, é colocar inteligência artificial para corrigir as redações, porque o Camilo já botou isso de alguma maneira já está no programa, aplicativo que ele criou, né, e tal. Então, o ano que vem vai nessa linha. Ou seja, a discussão é bem outra, mas tendo uma prova estadual dividida em fases e até com menos questões, você consegue aferir melhor em relação aos alunos. Perfeito. Eu não acho errado. Não. Agradeço demais, professor. Professora, as suas considerações finais? A consideração é que é uma honra, né? A gente fica aqui ouvindo, nem percebe, né, o tempo passar. Verdade. Mas também estender as minhas felicitações à UVA, que de uma maneira ou de outra
deu essa oportunidade dos nossos alunos, para os nossos alunos conhecerem os escritores locais, né? Perfeito. E aí, eu estava até falando ontem na aula específica com os meninos do português, falando exatamente sobre isso, que quando a gente pega uma obra regional, a gente consegue se enxergar, né? Quando a gente pega uma obra que fala de uma rua, né? Já fala nada sobre Luzia Homem, né? Fala sobre uma rua, sobre um local. O aluno, ele cria o interesse porque ele se identifica. E muitas vezes as obras clássicas, né? Aqui, por exemplo, na nossa realidade, não há identificação. Os meninos não se identificam. É como se fosse algo completamente diferente. Então, estender, assim, as minhas felicitações, o meu agradecimento ao professor Vicente Júnior por, de maneira tão rica, nos ensinar de tantas formas, em tantas vertentes humanas e literárias. Agradecer ao professor Simon pela oportunidade de eu poder estar aqui, partilhar convite, com ele. Né, a gente partilha tanto. E o Colégio Santana, a pessoa do professor Auricélio, de compor essa mesa tão rica, onde eu aprendi e aprendo tanto. Eu queria encerrar lendo um poema. Só as considerações finais do nosso aluno, né? Tu sabe suas considerações finais. Tô com frio aqui. Agradecer a todos, né? Agradecer principalmente o professor Vicente Júnior, que desde sempre aí eu perturbando. Ele tá me devendo a leitura dos meus contos, ou não, né? Já li um deles, falta o segundo. Pode ser, né? Pronto. E agradecer o Colégio Santana, figura do professor Auricélio. Foi meu professor também. Não fui pra física. Não encantei você como o professor Júnior encantou, né? E espero que o aluno faça um bom proveito, né? Sim, com certeza. Muito principalmente pensando no vestibular de logo mais, né? Daqui a pouquinho, no caso. É verdade. É isso aí. E nós vamos ter a honra de encerrar com o poema do professor Vicente Júnior. Fique à vontade, professor. O microfone e a tela é sua. Eu recebi algumas mensagens, né? Em relação ao livro, e várias eram de mulheres, né, estudantes, meninas, né, e elogiando este poema aqui, do livro dos aniversários. Tem a ver com os meus estudos sobre mulher na Federal da Paraíba, né, meu doutorado é sobre a literatura de autoria feminina, e o pós-doutorado sobre a demonização da mulher na arte e na literatura. Interessante. Ou seja, é outro podcast. É outro podcast. De cada 10 demônios, 7 são mulheres. Interessante. Por quê, né? É verdade. Por que a mulher é demonizada? Né? Pois excelente pergunta. É de Lilith. Sou mulher da mesa. Lilith, Tô interessada. Lilith pra loura do banheiro tem muita coisa. E aí eu fiz esse poema sobre esse momento, né? Em relação às mulheres. Do livro dos aniversários. No dia dos teus anos, que é uma forma que se usa em Portugal, né? Não diz dia do aniversário. Né? No dia dos teus anos, deixe de ser você. Diga o que nunca disse, faça o que nunca fez. Se não pinta, pinte a boca. Se não grita, fique louca. Corte o cabelo, faça as unhas. Corra, pule, dance, já. Abrace quem nunca abraçou, beije quem quiser beijar. No dia dos teus anos, não tenha nenhum compromisso. No dia dos teus anos, seja bem feliz. Só isso. É um prazer encerrar. Se identificam, né? Sim, maravilha, professor. Maravilha, da que mulher. bom. Muito obrigado, professor Vicente Júnior, em nome da irmã Rita, do Colégio Santana, a sua presença que nos abrilhantou aqui. É uma aula fantástica. A gente não conversou só como professor, como amigo, como educador, mas também como pessoas que estamos pensando em ajudar os meninos que estão aí, né? Então, amanhã o professor Simon vai estar, viu? Se eu quiser acompanhar o nosso Santicast. Olha aí. Amanhã. O seu aluno vai estar aqui. Esse aí é ao vivo? Falando não só do seu livro. Esse é ao vivo? Gravado ao vivo agora. Ele não vai falar só... Manda o link para mim. Não vai falar só do seu livro, mas também das outras 4 obras. Ele vai fazer aí um tour, né, para que os nossos alunos, né? Todas obras importantes. Com certeza. A você, muito obrigado, né? Tenha uma noite restauradora. Amanhã, na sexta-feira, mais aula pela manhã, mais professor Simon à noite, né? Obrigado também ao professor Simon, viu? Pela essa ponte com o professor Vicente Júnior, pela sua persistência, né? E o zelo também pelo momento, que a gente sabe que foi muito rico. Muito obrigado, em nome do Colégio Santana. Deus abençoe a todos. Tenha uma noite restauradora.